Olá pessoa, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. E aí pessoa, então na última aula a gente falou sobre retas concorrentes, retas paralelas, né, distintas ou coincidentes, e eu queria comentar com vocês agora dois casos particulares, né, em que elas são paralelas e quando elas são concorrentes e fazem um determinado ângulo, quando elas fazem um ângulo de 90 graus, tá? Quando a gente tem duas retas concorrentes, o que acontece? Inevitavelmente, elas vão formar ângulos aqui entre elas, ok? Esse ângulo, se a gente observar, ele poderia ser um ângulo aqui maior do que 90 e um ângulo menor do que 90, né? Eu sempre tenho dois ângulos aqui que são suplementares, né? Somados dão 180. A título de convenção, de definição, nós vamos entender que o ângulo entre duas retas é sempre um ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Então, por mais que num exercício, por exemplo, ele coloque aqui um ângulo de 120, eu vou considerar, na verdade, o ângulo de 60 como definição do ângulo entre essas duas retas. Se perguntar, então, qual é o ângulo entre duas retas, você vai procurar esse ângulo aqui entre 0 e 90 graus. Reparem que ele pode ser 0 e ele pode ser 90 graus. Ele é 0 quando eu tenho retas paralelas, tá? As retas paralelas, elas possuem a mesma direção. Elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo x. Portanto, o ângulo entre elas é 0. Elas não têm, né, uma angulação, né, ou tem uma angulação, mas ela é nula, ok? E ele é exatamente igual a 90 quando eu tenho retas perpendiculares, tá? Então, se eu tenho aqui um ângulo reto formado por essas duas retas, eu tenho retas perpendiculares, ok? Então, esse ângulo θ está variando entre esse mínimo de 0 graus e o máximo aqui de 90 graus. Mas vamos analisar um pouquinho esse ângulo θ para a gente chegar nessas duas particularidades aqui. Se vocês repararem, cada reta faz um ângulo com o eixo x, né, que é a inclinação delas. Então, eu tenho aqui α1 e eu tenho aqui α2. Se vocês perceberem, há um triângulo aqui. E esse α2 é justamente um ângulo externo desse triângulo. α1 e θ são ângulos internos. Eu posso escrever o seguinte. Não sei se vocês lembram dessa relação, mas um ângulo externo a um triângulo é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, eu tenho α2 igual a α1 mais θ. Se eu estou interessado no θ, então eu vou escrever que θ é igual a α2 menos α1. Ok? Agora, como que a gente trabalha com α1 e α2 nas equações da reta? A gente trabalha com a tangente desses caras aqui, certo? Porque a inclinação é definida como a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, o que eu vou fazer aqui, para tentar tirar alguma coisa do que a gente já aprendeu, é tirar a tangente dos dois lados. Então, eu vou escrever que tangente de θ é igual a tangente de α2 menos α1. Ok? Então, aqui eu vou aplicar a tangente da diferença. Eu tenho que tangente de θ é igual a tangente de α2 menos a tangente de α1, tudo isso dividido por 1 mais a tangente de α2 vezes a tangente de α1. Certo? Só que aí tem um detalhe. Essa tangente de θ, né, dependendo dos valores de α2 e α1 aqui, poderia dar um valor negativo. E a gente sabe que a tangente de um ângulo entre 0 e 90 é sempre um valor positivo. Poderia dar negativo aqui porque, dependendo de como as retas estão posicionadas no plano, eu poderia estar, na verdade, olhando para um ângulo obtuso. Certo? O ângulo aqui interno a esse triângulo poderia ser um ângulo obtuso, só que eu quero suplementar a ele. Tangente de dois ângulos suplementares é igual em módulo, né? Então, o que eu posso fazer para corrigir o problema, para sempre pegar o θ sendo um ângulo entre 0 e 90, é colocar tudo isso aqui em módulo, ok? Então, a inclusão desse módulo aqui é uma correção que a gente está fazendo
para que a gente tenha sempre o ângulo θ, um ângulo entre 0 e 90, né, para a tangente ser sempre positivo aqui, ok? São detalhezinhos aqui que a gente não vai aprofundar. Mas vamos lá, o que é tangente de α2? Tangente de α2 é justamente a inclinação da reta S, que eu posso chamar de ms. Tangente de α1 é a inclinação da reta R, que eu posso chamar de mr. Portanto, na verdade, eu tenho a seguinte expressão, a seguinte fórmula. A tangente de θ é a inclinação da reta S menos a inclinação da reta R sobre 1 mais a inclinação da reta S vezes a inclinação da reta R. Ok? Tudo isso em módulo. Então, se eu quero saber o ângulo entre duas retas, basta eu pegar o arco cuja tangente é esse valor aqui. Beleza? Essa fórmula parece um tanto complicada, mas ela vai nos ajudar em dois casos particulares, que é quando a reta é paralela ou quando as retas são perpendiculares. Vamos ver o que acontece, o que a gente pode tirar dessas fórmulas. Aqui eu tenho o seguinte, tangente de θ é igual a essa fórmula que a gente acabou de descobrir. A gente sabe que retas paralelas têm um ângulo zero entre elas. Quanto que é tangente de zero? Tangente de zero é zero. Portanto, quando eu tenho retas paralelas, essa expressão aqui tem que dar zero. Quando que uma divisão é zero? Uma divisão é zero quando eu tenho zero no numerador. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Portanto, quando eu tenho retas perpendiculares, quando eu tenho retas paralelas, basta eu fazer esse numerador aqui igual a zero. Vejam só o que a gente vai ter, que na verdade a gente já sabe. ms menos mr igual a zero. Ou seja, se eu passo esse mr para o outro lado, eu tenho o que a gente já sabia, que quando eu tenho retas paralelas, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, ou seja, elas têm a mesma inclinação. Ok? Já era sabido, a gente pode continuar utilizando isso. Agora, o que acontece quando eu tenho retas perpendiculares? Ou seja, quando θ é igual a 90 graus. Então, eu teria tangente de 90. Mas tangente de 90 não existe. Né? Como é que é a tangente de 90? Vamos ver lá no ciclo trigonométrico para a gente relembrar. À medida que o meu ângulo vai aumentando, a minha tangente vai aumentando. O que acontece quando o meu ângulo se aproxima de 90? A minha tangente está indo para infinito. Exatamente em 90 graus não existe a tangente. Ok? Então, você pode pensar de duas maneiras. Vamos voltar lá para a nossa lousa. Você pode pensar o seguinte. Como é que eu faço para essa expressão aqui não existir? Quando que não existe uma divisão? Uma divisão não existe quando o denominador é zero. Então, basta eu igualar o denominador a zero. 1 mais ms vezes mr igual a zero. Ou, se você entende um pouco de limite, você pode pensar, como é que eu faço para a tangente de θ tender a infinito? Né? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu jogo isso aqui para infinito? Basta eu jogar isso aqui para zero, fazer isso aqui tender a zero. Ok? Mas a gente pode pensar nessa inexistência aqui também. Ou seja, a tangente de 90 não existe, essa expressão não existe quando o denominador é zero. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar e colocar ms vezes mr igual a menos 1. E aí, na hora que eu passo o mr dividindo, eu chego numa expressão para retas perpendiculares, que é o seguinte. Quando eu tenho duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto do coeficiente angular da outra. Tá? Parece um pouco confuso, mas é só você trocar o sinal e inverter. Por exemplo, se você tem uma reta cujo coeficiente angular é 2, então, se eu tenho uma reta perpendicular a ela, o coeficiente angular dessa outra reta vai ser menos 1 sobre 2, ou seja, o inverso do oposto, ou o oposto do inverso. Você inverte esse valor e troca o sinal. Vamos supor que uma reta tenha coeficiente angular igual a menos 3/5. Então, o coeficiente angular da reta perpendicular a ela vai ser 5/3, inverso do oposto. Ok? Então, essas são as duas particularidades que eu queria mostrar para vocês de retas paralelas e retas perpendiculares.